Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tecnologia Sem Barreiras. Eu sou o Gabriel Ribeiro e no vídeo de hoje a gente vai dar o início, o pontapé inicial aqui no módulo Informática Acessível, onde eu vou falar um pouquinho sobre a história da informática, da computação no geral. Fazer um panorama, um resumão da evolução aí da informática, beleza? E a ideia aqui, gente, não é me aprofundar, é trazer um panorama geralzão para vocês entenderem como ela surgiu, porque a ideia deste curso é ser o curso de informática acessível, E a gente vai assumir que as pessoas aqui não sabem nada, beleza? Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vamos embora que logo depois da vinheta tem vídeo começando. Bom pessoal, eu estou de volta aqui com vocês e antes deixa eu explicar como vai funcionar, tá? Eu vou compartilhar um slide aqui na tela, um arquivo Google Docs, não é bem um slide, é um arquivo Google Docs, onde eu vou apresentar para vocês a história da informática, desde sua criação, e eu vou ir explicando os pontos e eu vou deixar esse material disponível para download para vocês lá no meu Google Drive, beleza? O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas por que eu vou fazer isso? Porque, gente, é uma aula teórica. Então, às vezes, fica um pouco chato. Para algumas pessoas, Para vocês entenderem. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou liberar o acesso ao leitor de tela aqui no vídeo, tá pessoal? Sei que muita gente gosta de acompanhar o leitor de tela das pessoas, dos não vou me considerar um youtuber ainda, tô longe disso. Eu ia falar os youtubers, mas tô longe disso. Mas eu vou explicar os principais tópicos e eu vou deixar o material disponível para vocês acompanharem com o leitor de tela de vocês aí, como eu falei aqui na descrição. E o materialzinho tá completo, tá muito top. Então vem comigo que eu vou aqui compartilhar minha tela e a gente vai lá pro meu Google Docs e eu vou explicar tudinho para vocês. Bom, estou aqui na tela, essa é a tela do meu OBS Studio. Este é o meu slide, que não é um slide, de fato é um Google Docs, como eu falei. Mas vamos lá. Qual é o tema da nossa aula, gente? A jornada da informática, do ábaco ao mundo acessível. E cá entre nós, podia estar muito mais acessível, mas vamos lá. Para muitos de nós, o computador parece ter surgido, gente, de uma hora para outra, E na prática não foi assim. Na verdade, tudo começou bem antes, lá na antiguidade, mas a gente hoje tem a visão de que tudo é rápido, tudo está muito rápido. Você pode acelerar um vídeo, você pode, hoje em dia, botar aí, para nós que somos cegos, o leitor de tela lendo, um livro. Tem as audiodescrições de séries, você pode acelerar também os vídeos dessas séries, dos filmes e tudo mais.
mas para muitas pessoas também é um mistério o mundo complexo da informática. Você vê muita gente confusa, não sabendo mexer no computador, e é por isso que eu resolvi criar este curso. Não é bem um curso, é um curso aqui no canal. Mas a grande verdade, gente, é que a jornada da informática ela começou muito antes dos dispositivos que a gente conhece hoje. E é uma saga assim gigantesca. Se fosse abordar tudo aqui no vídeo seria impossível, mas eu vou fazer o possível para abordar o máximo de conteúdos aqui para vocês. Mas ela começou basicamente com o objetivo de facilitar a vida das pessoas com situações mais complexas, como cálculos mais complexos, você ter a possibilidade de resolver o problema de uma forma mais automatizada e também deixar as informações mais organizadas e deixar o conhecimento mais acessível para todo mundo. Então, a agência da necessidade, o nosso subtema, a agência da necessidade, a necessidade de contar e organizar. Então, a nossa aventura, ela começa com a invenção do ábaco. O que é ábaco? O ábaco, ele é um aparelho, bastante difícil explicar isso para alguém que enxerga aqui nesse vídeo, quem estiver assistindo, mas como o foco do canal são para pessoas que não enxergam, o ábaco ele tem uma variação muito utilizada por nós que somos cegos, que é o soroban. O soroban ele é uma espécie de um pedaço de madeira onde você tem contas, né, continhas ali. E não estou falando de contas na matemática, mas sim das contas digamos assim, que você levanta Cara, é difícil de explicar. Mas assim, você vai levantando e vai ajustando ali, fazendo as contas manualmente. E aí você tem a possibilidade de realizar contas complexas apenas manualmente. Então você tinha as bolinhas que representam as centenas, representam as milhares, as dezenas, unidades. Mas o foco já era, né, já na antiguidade, é ajudar o homem a fazer contas de uma forma mais rápida, mais organizada. É tornar a matemática mais tangível e gerenciada para o ser humano. Alguns séculos depois, no século 17, começaram a surgir as primeiras máquinas mecânicas de cálculo. Aí nós temos como os principais criadores dessas máquinas, né, os principais inventores, como o francês Blaise Pascal e o alemão Gottfried, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas desenvolveram dispositivos com engrenagens capazes de somar, dividir, subtrair e até multiplicar. A lógica podia ser incorporada em dispositivos físicos. Embora, gente, você tem que levar em consideração que não é como os computadores modernos, tá? Era tudo operado de forma manualmente. Mas elas foram, né, pavimentando a ideia de que o trabalho repetitivo podia ser automatizado. E aí nós chegamos no próximo tema,
que é a era da programação. Lá nos anos 1800 e alguma coisa, acho que é 1860. E, gente, primeiramente, peço desculpas aí, mas tem cachorro latino, vai ter cachorro latino nos vídeos. Infelizmente não tem muito o que fazer quanto a isso. Bom, agora o século XIX ele teve um avanço impressionante com o Charles Babbage. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ele criou a primeira máquina analítica. Ele era um inventor britânico. Ele criou um dispositivo que poderia ser programado para realizar uma variedade de cálculos, não apenas um único. E aí a ideia de programar a máquina para diferentes tarefas era uma ideia revolucionária. E aí nós entramos, né, para uma personagem que geralmente ela é esquecida na história do surgimento da informática, que é a Ada, ou Ada, se você preferir, Lovelace, filha do famoso poeta Lodby. Ela era uma matemática, né? Ela foi uma matemática aí muito importante para a criação do computador. Ela não só entendeu os princípios de máquina analítica, mas como escreveu também o primeiro algoritmo que foi destinado a ser processado por uma máquina, tornando-se a primeira programadora da história. Vocês sabiam disso? Que o primeiro programador, né, a primeira programadora da história foi uma mulher? E muita gente hoje prega a ideia de que é um cargo masculino, né, digamos assim. E ela também argumentou que a máquina poderia fazer muito mais do que só fazer cálculos. Ela era capaz de gerar música e criar arte. E aí entra o conceito da inteligência artificial, né? Que hoje, né, é a inteligência artificial, mas que na época não era. Mas meio que sem querer ela preveu isso, né? Ela acreditou nisso, nessa ideia, tanto que hoje a máquina é o que ela é, né? Essa visão de um computador universal para processamento de informações e não apenas uma calculadora gigante é a semente de como a tecnologia pode capacitar e expandir as possibilidades, ou seja, podem haver muitas possibilidades com a tecnologia. As guerras e o impulso da eletrônica. A grande virada do computador que a gente conhece hoje surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial, no século XX. Na necessidade, né, da Segunda Guerra, os exércitos precisavam de cálculos rápidos e precisos para balísticas, trajetórias de mísseis e, crucialmente, para decifrar códigos inimigos. Essa urgência acelerou o desenvolvimento de máquinas que utilizavam a eletrônica. E foi aí que surgiu os primeiros computadores gigantescos. Eles eram gigantescos mesmo, gente. Tipo, muito grandes. Eles ocupavam uma sala inteira. Um único computador ocupava uma sala inteira. E eles eram compostos por mais de 1000 válvulas. E aí nós temos como, por exemplo, o ENIAC, o Electronic, não é? Numerical Integrator Computer. Ou ENIAC. Ele foi construído nos Estados Unidos
E aqui vem aquilo que eu falei, né? Ocupando uma sala inteira e consumindo uma grande quantidade de energia. E exigindo equipes para operá-lo. O ENIAC provou o potencial da eletrônica para realizar milhões de cálculos por segundo. E embora seja complexo, e cara, esses colossos eletrônicos, colossos no sentido de que são gigantescos, eles demonstraram a viabilidade de automatizar o raciocínio em uma escala sem precedentes. E cada vez mais a necessidade de se processar grandes volumes de dados de forma eficiente e padronizadas, algo que a guerra exigia, pavimentou para o surgimento de sistemas que hoje são para diferentes necessidades de entrada e saída de dados ou de informações. A miniaturização e a chegada do computador pessoal. Em 1940 surgiu o conceito revolucionário a eletrônica e consequentemente a computação. O transistor. A diferença entre entre computadores de válvula para esse transistor, ele era pequeno, mais rápido, mais confiável e consumia muito menos energia. Essa monitorização foi muito revolucionária, gente, porque foi diminuindo, né? Tudo que a gente vê por aí hoje em dia, né? Começou grande e foi diminuindo o seu tamanho, com a necessidade de ocupar menos espaço. A permitir o computador começasse a encolher, tornando-se mais poderosos e acessíveis em custo de tamanho, né? Também surgiu os circuitos integrados e eventualmente os microprocessadores. Para quem não sabe, tá, gente? Os computadores pessoais também são chamados de microprocessadores, porque se comparados a, por exemplo, ao ENIAC, né? Esses computadores eles são bem mais poderosos e consequentemente também são menores, colaboram na redução de energia. O computador pessoal PC começou a se popular, né, a ser utilizado de fato nos anos 70 e 80, e empresas como Apple e IBM começaram a criar computadores que passaram a ocupar mesas de trabalho. E aqui, quando a gente fala de PC pessoal, a gente não fala de notebook, tá, pessoal? A gente fala de PC desktop, ou famoso PC de mesa. Tirando eles de grandes centros de pesquisa e adicionando eles nas grandes empresas. E futuramente, como foi visto aí, por volta dos anos de 2000, 2010, começou adicionando, né? As pessoas começaram a ter seus próprios PCs pessoais. A interface também evoluiu, já que os primeiros computadores exigiam que os usuários digitassem comandos complexos. Sabe aquela linha preta? Terminal que nós desenvolvedores utilizamos? Então. No entanto, com o surgimento das interfaces gráficas de usuários, ou GUI, ou GUI, popularizadas por empresas como a Microsoft com o Windows, né, com a Apple com o MacBook, ícones, janelas, uso de mouse. O computador se tornou muito mais intuitivo e visual, embora não foram pensadas inicialmente para acessibilidade de pessoas cegas. Essas interfaces mais amigáveis
indiretamente beneficiaram uma gama de usuários muito maior do que teriam alcançado se não fossem criadas essas interfaces gráficas, o que, né, tornou a tecnologia mais convidativa e menos assustadora. E o nosso último tópico, a internet e acessibilidade universal. A revolução que nos trouxe para o cenário digital que estamos atualmente foi a criação da internet, nascida de uma rede limitada chamada ARPANET nos Estados Unidos. A internet se evoluiu e abriu-se ao público nas décadas de 80 e 90. Ela conectou o mundo de uma forma sem precedentes, derrubando barreiras geográficas e temporais. A internet é, em sua essência, uma das maiores ferramentas de acessibilidade universal já criadas. Ela permitiu que tivéssemos comunicação global, permitindo que pessoas se comunicassem instantaneamente, acesso à informação, com informações universais aí a poucos cliques de distância, tudo você clica, né? Conexão social, criação de redes sociais, aí você pode citar inicialmente o Orkut, depois você pode citar aí o Facebook, entre outras que foram surgindo ao decorrer dos anos. Depois eu posso fazer um vídeo aqui para o canal sobre a história da internet, se vocês quiserem. Deixem aqui nos comentários, tá? Novamente, o link do material que eu estou utilizando nesse vídeo vai estar disponível para download aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado do vídeo. Então também deu oportunidade para acesso à educação, entretenimento e trabalho. Agora, para pessoas com deficiência, sejam elas pessoas cegas, auditivas e por aí vai, ela possibilitou acesso a informações que antes eram difíceis de obter. A comunicação de pessoas em qualquer lugar, com o uso de softwares e ferramentas, arquivos que podem ser baixados e atualizados online. Na verdade, agora o nosso último tópico, o presente e o futuro da tecnologia acessível. Hoje a informática continua evoluindo com um ritmo muito extenso, né? Muito intenso, na verdade. Temos smartphones, que são verdadeiros computadores de bolso, dispositivos controlados por voz, aí temos aí como por exemplo a Alexia, espero que ela não me escute. Inteligência artificial que se aprende e se adapta, né? A gente tem as generativas como o ChatGPT, o Gemini, o DeepSeek, e vão tornando a interação digital muito mais fluida. Paralelamente a essa evolução, muitas vezes impulsionando está o desenvolvimento constantes de tecnologias assistivas, como leitores de tela, que narram, os textos para pessoas cegas, lupas digitais para baixa visão, teclados virtuais adaptados, softwares de reconhecimento de voz, permite controlar o computador sem usar as mãos. Esse aqui, no caso, vale mais aí para uma Cortana, por exemplo, que não emplacou tanto assim, né? Não deu muito certo. Até aplicativos que geram a legenda em tempos real para pessoas com deficiência auditiva. E um exemplo de geração automática de legenda é o YouTube, que gera ali a legenda automática, você não precisa configurar a legenda. Nem sempre sai tão certo, mas infelizmente, mas em breve isso vai estar sendo melhorado cada vez mais com a inteligência artificial.
que é um pilar aí, né, fundamental para acessibilidade. Agora, a tecnologia não é algo mais que exige que o ser humano se adapte a ela. Cada vez mais ela vai se adaptando às necessidades e habilidades do ser humano. Entender a história da informática, gente, né, agora saindo do roteiro, mas também ainda no roteiro, é importante a gente entender a história da informática para a gente ter ferramentas tão incríveis que nos ajudam a aprender, trabalhar, nos comunicar, explorar o mundo independentemente de nossas capacidades. É isso, gente. Acho que resumi bem aí a história. Esse arquivo que eu estou compartilhando na tela com vocês, que eu compartilhei na tela com vocês, era o meu texto. Eu fui lendo com vocês, explicando os pontos. Se alguém ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá, pessoal? Como eu disse, eu não compartilhei toda a tela porque ainda não teve necessidade aqui nesse vídeo, tá? Mas podem ficar tranquilos que a gente vai ter aula prática. Vamos aprender a mexer no computador. E a ideia aqui, tá, gente? Um pré-requisito essencial é que você saiba já digitar no computador, saiba onde ficam as teclas, porque isso aqui é para ser um curso voltado realmente ao uso de computação com Windows, tá, pessoal? Não é um curso de digitação, não é um curso de programação, é realmente um curso voltado para você saber navegar no sistema operacional. Inclusive, em breve vai ter vídeo explicando o que é sistema operacional, os principais sistemas e por aí vai. Mas, gente, vamos ajudar o canal a bater 100 inscritos. Vamos bater aí uma meta de 10 likes nesse vídeo. Então já deixa seu like, senta ali o dedo, inscreva-se no canal, ativa o sino. Basta colocar as notificações para receber todas as notificações e não as personalizadas. E a gente se vê no próximo vídeo, no vídeo de quinta-feira, que vai ser o quadro falando de faculdade. Beleza, pessoal? A gente se vê por aí. Um beijo, um queijo e até a nossa próxima aula.